Fala galerinha, e aí, beleza? E aí, meu querido? Não sei que momento você está assistindo esse vídeo, mas o Vasco tá na primeira ou na segunda divisão? Chama a vinheta aí, vai. Tinha. Eu tô sacando a sua. Você assiste o vídeo, mas não se inscreve no canal, né? Tô de olho em você. Se inscreve aí, ajuda a gente, velho. Você só se aproveita do nosso corpinho, do nosso conhecimento, mas não ajuda a gente a crescer, expandir o conteúdo para todos do nosso Brasil, né? Olha meu corpinho, olha meu corpinho. É, você tá grávido? Vamos pra aula, vamos pra aula. Meus queridinhos, saca só aqui. Nós temos aqui outras funções nitrogenadas. E essas funções, não menos importantes, mas também não são tão cobradas assim nos vestibulares. Mas é de suma importância você saber algumas coisas sobre elas. Principalmente aqui nós temos nitrocompostos, nitrilas, iminas e imidas. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso aí. Os nitrocompostos são compostos extremamente instáveis, porque como eu estou mostrando aqui para vocês, como é a estrutura desses compostos, nós temos aqui uma estabilização por cargas, onde o oxigênio aqui está fazendo uma ligação e o nitrogênio está fazendo 4. Essa estabilização por cargas, ela não dá a estabilidade necessária para o composto, vamos dizer assim. Então o composto ele é altamente reativo. Então, se você for ver alguns filmes tipo Velozes e Furiosos, ou então alguns outros que trazem um composto que chama nitroglicerina, você vai ver que esses compostos são facilmente explosivos. Os nitrocompostos lá do Velozes e Furiosos a gente chama de nitrometano, que dá uma explosão maior para o motor, liberando um pouco mais de energia. Então a gente chama isso de turbo, né? Quando a gente é criancinha e joga videogame, a gente fala solta o turbo. E aí a gente fala assim, solta o nitro. O nitro está dizendo justamente sobre esse compostozinho aqui, ok? Agora, de forma mais resumida, a gente não coloca assim muito nas estruturas. A gente coloca apenas o NO2. Então a gente chama nitro ligado ao composto orgânico que está para cá, com estruturas de carbonos, né? Então isso são os nitrocompostos. Um exemplo do nitrocomposto é o nitrometano, que é justamente mencionado em alguns filmes, ok? As nitrilas, que tem aqui por cima, nós temos aqui a nitrila, é o carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio ele é trivalente, ele pode fazer 3 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e uma simples, ele pode fazer uma tripla com outro carboninho. E por causa disso aqui, a gente vai chamar isso de nitrila, ok? Quando nós temos, ao invés esse grupo R aqui, nós temos hidrogênio, nós temos o ácido cianídrico. Todas as vezes que você vê carbono e nitrogênio junto, quando é uma estrutura pequenininha de característica inorgânica, a gente chama de ciano. Mas quando estamos num composto orgânico, com a natureza mais orgânica do que inorgânica, a gente costuma chamar de nitrila, tá bom? Temos aqui um bem conhecido, nós temos aqui um de 2 carbonos, a gente chama de acetonitrila. Lembrando que o grupo A7 é sempre de 2 carbonos. A gente já viu lá no ácido acético, no acetaldeído, né, nas funções oxigenadas, que todas as vezes que aparece a palavrinha A7, nós estamos mencionando 2 carbonos. Agora, são 2 carbonos e um deles está fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio, a gente chama isso de acetonitrila, ok? Tio Soneca vai trazer mais algumas coisinhas para você aí. Mas outras 2 funções nitrogenadas que não são tão cobradas assim, mas é bom você ficar atento e saber tudo sobre o conteúdo, porque vai que cobra, né? São as iminas, que é um pouquinho diferente das aminas. O que seria uma imina? Bom, se você tem um nitrogênio fazendo dupla ligação com o composto orgânico, com a nossa cadeia orgânica, ao invés de chamar ela de amina, nós vamos chamar ela de imina. Bom, você deve se lembrar que quando você tem lá o nitrogênio ligado com carbonos aqui, ó, ele pode fazer até 3 ligações com esse carbono. Isso aqui seria um grupo chamado de amina. Agora, se você tira um carbono aqui
e adiciona uma dupla ligação, ao invés de ser uma amina, ele vai ser chamado de imina. Então, para ser amina, tem que ser um nitrogênio que só faz ligações simples. Se ele fizer uma dupla ligação, ele passa a ser classificado como uma imina. Como o nosso exemplo aqui, ó, a coniceína. Tá vendo esse nitrogênio aqui, ó? Esse nitrogênio, ele está entre carbonos, mas ele faz uma dupla ligação. Então, ele não vai ser classificado como amina. Ele vai ser classificado como imina. Beleza? Bom, mas a gente tem um último grupo nitrogenado aqui para falar para vocês, que são as imidas. As imidas também são bem parecidas com as amidas. Você deve se lembrar que uma amida, ela tem aqui, ó, o nitrogênio ligado com uma carbonila. Lembrando que a carbonila é quando tem um C dupla O. Esse nitrogênio ligado com a carbonila, se tiver um outro grupo nitrogênio aqui do outro lado, ele deixa de ser uma amida e passa a ser classificado como uma imida. É o exemplo daqui, ó, da ureia. A ureia é uma imida. A gente elimina essa ureia aqui no nosso, quando você vai fazer xixi, né, na nossa urina, e é justamente para eliminar a quantidade grande de nitrogênio que nós temos no nosso corpo. Se você aumentar muito a quantidade de nitrogênio no seu corpo, pode acontecer alguns efeitos colaterais e isso pode provocar algumas falhas aí no seu organismo, e por isso você tem que eliminar a grande quantidade de nitrogênio no seu organismo. E para eliminar isso, você produz a ureia e elimina com a urina. Beleza, galera? Conseguiu entender? Fala, galerinha, beleza? Só para finalizar, o tio Soneca falou um pouco para vocês sobre a ureia, que é a eliminação de nitrogênio. Mas se a gente está eliminando nitrogênio, de onde que vem esse nitrogênio todo? Se o nitrogênio que está no ar, a gente não fixa ele na nossa respiração, somente o oxigênio. Boa pergunta. Da onde? Que pergunta ensaiada, né? É o seguinte, lá no grego, o nome do nitrogênio se chama azoto. E aí, esse azoto, como a gente não consegue fixar ele, quem consegue fixar são algumas bactérias, chama azotobacters, né? Que ficam fixadas nas plantas e também, na verdade, só nas plantas. Aí os animais comem as plantas, a gente come os animais, ou então a gente come as plantas. Então isso é via alimentação. Eu ia falar essa parte, você pegou minha parte, né? Foi. A gente tinha combinado antes, né? Mas via alimentação você absorve o nitrogênio no seu organismo, que vão ser usados aí para várias coisas no seu corpo, né? Esse nitrogênio que não for utilizado, o excesso, você tem que eliminar, porque ele pode ser tóxico para o nosso organismo. Isso mesmo. Certo? E aí a gente libera a ureia. Isso mesmo, dentro da urina. Então essas aí foram as últimas funções nitrogenadas. Agora vamos passar para frente, né? Vamos essa sim. parte de funções aí. E até a próxima aula, meus queridos. Valeu, galera. Um abraço para vocês.